Amém. Pode, senhor, igreja? Amém? Pode sentar. Mais um domingo, mais uma semana que se inicia pela graça de Deus, abundando em nossas vidas. Tenho certeza absoluta que você teve uma semana abençoada, até porque você está aqui, está vivo. Então, se está vivo, já é motivo de você ficar feliz e agradecer a Deus por isso, não é? Enfim, pastor Daniel, né? Não conseguiu terminar? E jogou quem na fogueira, né? Obviamente eu. Né? Vamos finalizar isso hoje? Ele deu o esboço dele aqui, mas eu não trabalho com esboço, então. Então deu na mesma. O título da ministração do pastor é a seguinte: é a fiel palavra digna de toda aceitação. A fiel palavra digna de toda aceitação. E o texto que ele iniciou a mensagem foi lá em Timóteo, né, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1 e no verso 15, que dizia o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então é Paulo falando a Timóteo: olha, Timóteo, tem uma palavra aí, e essa palavra ela é digna de toda a aceitação, toda. Você tem que aceitar ela, pode aceitar ela num todo. E que palavra é essa? A palavra é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar você, pecador. E aí ele continua: dos quais eu sou o principal. Que interessante, não é? E hoje de manhã, na nossa escola bíblica dominical, o pastor Aparecido disse que, e mencionou muito bem, que quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós mergulhamos e entendemos aquilo que o Espírito Santo fala a nós através da Bíblia, mais pecadores nós nos sentimos, não é? Porque a palavra ela vai confrontar você cada vez mais. Então fica a primeira lição para nós aqui. Se você não está se sentindo um pecador esta noite, tem alguma coisa errada. Você precisa começar a ler um pouco mais a Bíblia. Você precisa começar a entender um pouco mais o que a palavra está falando a você. Porque é impossível para o homem olhar para a Bíblia, ler a palavra, entender a palavra e não se sentir confrontado por ela. Não se sentir um pecador, um miserável. É isso que a palavra nos ensina, não é? E Paulo demonstra isso com clareza. Ele fala: olha, essa palavra que eu estou oferecendo a vocês hoje é digna de toda aceitação. Jesus Cristo, ele veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, quem era Paulo? Paulo foi um dos homens que ministrou o evangelho e fez a propagação do evangelho pós Jesus Cristo ali por toda a Ásia. Um homem que levou a palavra a muitas pessoas, muitas nações, se sacrificou literalmente pela palavra. E é ele quem está falando aqui: olha, eu sou o principal pecador, eu sou o mais pecador de todos, né? Então, se ele disse isso, quem sou eu então, né? Imagina. E aí o pastor Daniel, ele ministrando a nós, ministrando as nossas vidas, ele estava transmitindo a seguinte mensagem: você precisa prestar um pouco mais de atenção naquilo que você está fazendo, na forma como você está abordando a sua vida com relação a Deus. Isso ficou no meu coração, isso ficou, guardado aqui. E eu pensando a respeito, me confrontando sobre essa palavra, e cheguei à conclusão de que, de fato, nós precisamos prestar um pouco mais de atenção naquilo que nós estamos fazendo. A pergunta que eu inicio aqui é a seguinte para vocês: você saiu da sua casa hoje,
domingo à noite, depois de uma semana inteira trabalhada. Podia muito bem estar em casa tranquilamente, assistindo TV, descansando, dormindo, comendo, tranquilo. Mas você optou por estar aqui agora, neste exato momento, ouvindo a palavra de Deus. Eu pergunto, você está aproveitando esse momento? Você está aproveitando aquilo que Deus está oferecendo a você? Porque muitas das vezes a gente vem até a igreja, a gente senta aqui, a gente ouve o louvor, ouve aquilo, ouve a palavra, e ouve a oração e vai embora, e aí absolutamente nada mudou em nossas vidas. Você entra, recebe a palavra, vem aqui, cultua a Deus com seus irmãos e sai da mesma maneira como você entrou. Vou além, passam-se os dias, passam-se os meses e absolutamente nada muda na sua vida com relação ao seu relacionamento com Deus. Absolutamente nada se altera, permanece na mesma. E hoje de manhã nós estávamos aqui na Escola Bíblica Dominical e nós estávamos ouvindo, e nós ouvimos aqui o Espírito Santo falando para nós o seguinte: olha, relacionamento é a coisa mais importante que você vai ter para com Deus, para com Jesus, para com o Espírito Santo. Eu pergunto a vocês, o quanto vocês conhecem de Deus? O quanto vocês conhecem do Pai? O quanto vocês conhecem de Jesus Cristo? Se você fosse medir a sua intimidade com Deus hoje, que nota você daria de 1 a 10? O quanto você crê nele, o quanto você conhece ele, o quanto você tem para falar dele? Se eu perguntar, por exemplo, para um casal aqui, olha, me fala um pouco a respeito da sua esposa, ou me fale um pouco a respeito do seu esposo. Na convivência do dia a dia, você vai conhecendo a pessoa, você vai, conhecendo os gostos, aquilo que ela faz, aquilo que ela deixa de fazer. Não é? Não é assim que funciona o relacionamento? Quando você está namorando, você conhece uma pessoa. Quando você noiva, você conhece uma outra pessoa. E quando você casa, é uma pessoa totalmente diferente. Não é? Em alguns casos você fala, rapaz, cadê aquela pessoa com quem eu comecei o meu namoro? Minha esposa fala direto isso para mim. Você não é o mesmo de quando a gente namorava. Óbvio que não. Graças a Deus que não sou. Envelheci, amadureci, mudei comportamento, situações. É isso. Mas ela me conhece muito mais hoje do que antes. É por isso que ela tinha construído uma imagem a meu respeito quando a gente começou a namorar. E aí os anos foram passando, os dias foram passando, e ela foi conhecendo quem eu de fato era. Não é? Graças a Deus por isso, porque se ela conhecesse o Júlio de hoje, talvez ela acho que esse cara é muito complicado, não vou relacionar com ele não. Não é? Ainda bem que é desse jeito, ainda bem que é assim. E o relacionamento é justamente isso, você vai conhecendo a pessoa aos poucos, conforme você vai conversando com ela, conforme você vai convivendo com ela, e eu pergunto a você, nessa caminhada com Cristo Jesus, o quanto você conhece dele, o quanto você sabe a respeito dele, dos gostos dele, o Espírito Santo, o quanto você conhece dele, o quanto você conhece do Deus Pai. Você conversa com eles? O quanto você se dedica na leitura da palavra de Deus, daquilo que Ele deixou aqui pronto para você? Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Substitua 15 minutos do seu dia de qualquer atividade que não vai te trazer benefício nenhum e leia a palavra. E leia a Bíblia. 15 minutos. O que é que você faz com 15 minutos hoje? Diz para mim. O que é que você consegue fazer com 15 minutos hoje no seu dia? Nem miojo mais dá para fazer com 15 minutos, não é? Nem miojo. Você coloca água para ferver e fica no celular. Quando você vê, a água já ferveu, quase secou, oh meu Deus do céu. E corre lá, não é? Quando pensa que não, queima o miojo. O que eu quero dizer para vocês 15 minutos é absolutamente nada. Mas comece dando esses 15 minutos para ele.
Comece dando esses 15 minutos para você conversar com aquele que deu a vida dele por você. Ele não deu absolutamente nada além da vida. Ele se esvaziou dele. Ele era Deus, próprio Deus, abriu mão da sua glória e desceu para morrer por mim e por você. Eu pergunto para você, você vai oferecer exatamente isso que você está oferecendo para ele? Isso que você está oferecendo para ele é o suficiente para dizer assim, Jesus, eu sou grato pelo sacrifício que você fez por mim na cruz. Eu não estou falando de retribuição, porque retribuir a gente não vai conseguir alcançar isso nunca em nossas vidas. Você nunca vai ser capaz de agradecer o suficiente pelo sacrifício que ele fez. Você nunca vai ser capaz de agradecê-lo suficientemente o bastante por tudo que ele já fez na sua vida. Mas fica aqui a pergunta ainda, o quanto você está fazendo para se relacionar com ele? Porque é uma via de mão dupla o relacionamento, não é? As pessoas que aqui estão, eu considero meus amigos, pessoas do meu ciclo social, e alguns eu conheço mais do que outros. Por quê? Por que que isso acontece? Porque com alguns eu converso mais do que outros, não é? Com algumas pessoas eu troco mensagens no meu dia a dia, conheço os problemas, os dilemas, compartilhei com eles as minhas dores, sou conhecido deles e eles são conhecidos de mim. Mas porque eu nutri esse relacionamento, eu informei eles e eles me informaram a respeito das situações do dia a dia, e isso criou entre nós um relacionamento. E não é diferente com Deus, você não vai conseguir se relacionar com Ele se você não conversar com Ele. E se você não conversar com Ele, não somente falar, mas ouvir Ele também. E aí, como é que eu vou ouvir Deus? Como é que a gente faz para ouvir a Deus? Lendo a palavra, lendo aquilo que está escrito. Hoje de manhã nós estudamos um pouco aqui na escola bíblica e Deus é bom demais. 1.600 anos de escrituras. A Bíblia demorou aproximadamente 1.600 anos para ficar pronta, para ter todos esses textos aqui inseridos. Foram 40 homens durante esses 1.600 anos escrevendo estas palavras. Pessoas morreram para que essa palavra permanecesse intacta e chegasse até a sua mão no dia de hoje. E o que é que você faz com isso? Pessoas dariam a vida para ter um pedaço dessas escrituras aqui. Vocês entendem o que é isso? Pessoas no mundo dariam tudo para ter isso que você tem nas suas mãos. Literalmente. Você pode ter a Bíblia hoje num celular. Quem não tem um celular hoje? Dificilmente. Dificilmente. O Eric não tem celular. Mas porque não consegue, né? Quebra tudo. Uma mão que só Deus na causa, mas a culpa é dele. A culpa é dele. Mas todos nós temos acesso a isso. E se você não tem uma Bíblia, me procure. Me procure que eu vou te dar uma Bíblia. Pronto. Você tem Bíblia, Eric? Não. Não tem celular, não tem Bíblia. Ixi, peguei o cara errado. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso é: a palavra de Deus, ela é vida. O título da ministração do nosso pastor aqui era a fiel palavra digna de aceitação. E a palavra é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo, afirmando, diz: eu sou o principal. Mas é essa só a palavra? Só isso que é a palavra? Não. A Bíblia inteira aponta para Jesus. O Novo Testamento conclui-se em Jesus. E não há nada mais precioso do que isso. E eu pergunto para vocês novamente, como é que anda o seu relacionamento com Cristo Jesus? Quando você chegar no final da sua caminhada, no final da sua vida aqui, olhando para trás, olhando para todas as coisas que você viveu, o quanto de Cristo houve na sua vida? O quanto dele existiu na sua história?
Porque fato é que muitas das vezes nós tentamos mesmo, né, escrever a nossa própria história. Nós ouvimos aqui do nosso irmão. Às vezes a gente sai, às vezes a gente tenta resolver os nossos problemas da nossa maneira, mas as coisas vão fazendo o quê? Vão complicando, vão se complicando. E aí a gente chega num estágio que a gente fala, não tem para onde fugir, eu preciso estar com Deus. E a gente corre para os pés dele. E meu lindo e minha linda, não há nada mais gostoso do que estar na presença de Deus. Porque não importa o estágio da sua vida, não importa o quão sofrido ela esteja, não importa o quão boa ela esteja, parece que tudo maximiza para muito melhor quando a gente está com Ele. Não é? Não tem o louvor lá do irmão Lázaro? Vou passando pela glória, pela prova, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glórias a Deus. Não é assim? Quando as coisas apertam, para onde é que a gente corre? É para os pés dele. Não há nada melhor do que estarmos com ele. Mas para estarmos com ele, precisa existir relacionamento. Sem relacionamento com Deus, a gente não avança. Você vai viver um evangelho falso. Um evangelho enganoso, você vai estar se enganando. Porque vai chegar no final da sua caminhada, é provável que você possa escutar um dia dele, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque para conhecer a Jesus, você precisa conversar com ele, e você conversa lendo a Bíblia. É o básico de todas as coisas, igreja. É isso que o nosso pastor Daniel estava tentando transmitir para vocês aqui durante esses 3 últimos cultos. Vocês precisam ter um relacionamento com Deus, e o maior beneficiado disso tudo não é o pastor Daniel, são vocês. São vocês. E já adianta aqui, ele veio aqui, no início antes do culto começar, ele me abordou aqui e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, Júlio, pode avisar que eu quero depois a lista de quem esteve, né, dos líderes, dos diáconos que estiveram na escola bíblica. Que essa semana a gente vai conversar. Mas por que ele está fazendo isso? Porque quando a gente fala de reino, a gente está falando de uma coisa muito séria, muito maior do que nós. E se ele, como pastor dessa igreja, não fizer isso para com vocês, para que vocês tenham esse contato com Deus, para que vocês tenham esse contato com a palavra, vocês vão perecer. Vocês vão estar indo por um caminho que não é o caminho bom. Vocês entendem? Que pai, me digam, que pai vai ver o filho indo por um caminho ruim, não vai dar um conselho bom para ele? Filho, afaste-se desse caminho, porque esse caminho vai te levar para a perdição. O nosso pastor Daniel, ele é aqui a figura de um pai, literalmente, ele precisa estar preocupado com vocês, e ele vai sim dizer a vocês, vocês precisam ler a palavra, estudar a palavra, porque isso vai trazer vida para vocês. Não encarem isso como uma afronta ou como alguma coisa ruim, não. É coisa boa, é Deus sendo oferecido a vocês. Vocês entendem isso? Vocês entendem que é para o benefício de vocês? E eu digo a vocês, não é gostoso quando você não tem esse costume de fazer isso, de estar assim nesse caminho, trilhando esse caminho. Não é contra a nossa vontade, é contra a nossa carne. Vocês acham que hoje de manhã eu não acordei e falei, Deus do céu, eu estou com sono, não é meu. Eu não vou para a oração agora, eu vou dormir mais um pouquinho e eu vou só para a escolinha bíblica dominical. Porque lá é a minha obrigação, eu tenho que estar lá porque eu sou professor. E às vezes eu falo, eu só venho porque eu realmente sou professor. Porque tem dia que eu falo, meu Deus do céu. É lógico que é contra a nossa vontade essas coisas, é óbvio. Não tem que enganar ninguém aqui não. A nossa carne ela vai lutar sempre contra o Espírito, não é? Mas o que é que você faz? Você cede a sua carne, você se deixa ser vencido por ela? Ou você se levanta e fala, não, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus, eu quero caminhar com Ele, eu quero ter intimidade com Ele. Como é que eu vou fazer isso?
Eu vou me levantar de manhã, eu vou para a oração, eu vou orar, eu vou buscar Deus com meus irmãos. Aí você fala, mas eu posso orar em casa, o nosso pastor falou, né? Tem gente que realmente ora em casa. Mas quando eu não fortaleço aqui a igreja, o meu relacionamento com os meus irmãos, quem que eu sou aqui então? Se vocês nunca me veem no culto, por exemplo, aí eu só apareço aqui quando eu vou ministrar a vocês. Vocês vão falar que eu sou de outra igreja. Não há irmandade aqui, não há companheirismo. Não é? Eu não posso falar que eu sou da igreja de vocês se eu não estou participando, se eu não estou ativo, se eu não estou fazendo alguma coisa para melhorar isso daqui. Não é? Dentro da sua casa, qual é a sua função dentro de casa? Você pai, você mãe. Não é? Não tem uma função específica lá dentro de casa? Você não tem a sua obrigação dentro da sua casa? E se você não comparece nessa obrigação dentro da sua casa, quem é você lá então? Se eu não cuidar da minha filha, se eu deixar tudo para minha esposa, o que eu sou então? Eu sou pai? Não. Eu sou esposo? Não. Vocês entendem? É coisa de gente madura, é coisa de gente adulta. Nós estamos falando aqui de responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade com a igreja a qual eu frequento. O meu pastor, ele confiou em mim algumas obrigações e eu tenho que estar ali. Se eu dei a minha palavra e se eu estou pronto para... Então eu tenho que estar fazendo, eu tenho que fazer. Eu pergunto a vocês, a vida, aquilo que você está fazendo, tudo que você tem de história com Cristo é o suficiente mesmo? Será que não dá para viver um pouco mais? Será que não dá para fazer um pouco além daquilo que você já estava fazendo? Será que ele não merece um pouco mais de dedicação da sua parte? E o texto que será, né, ministrado a vocês essa noite, é o capítulo 13, é o verso 13. Diz o seguinte: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo está falando o seguinte: olha, eu errei. Eu fiz aquilo que não deveria ter feito. Eu vivi um relacionamento com Deus que não era bom. Aquilo que eu pratiquei foi na minha ignorância. Eu não sabia que existia isso daqui, esse evangelho, essa palavra boa, Jesus Cristo. Eu não sabia. Se fiz na ignorância, mas Ele me alcançou. Ele mudou a forma como eu estava pensando, a forma como eu via o evangelho. E hoje Ele está oferecendo isso para vocês. Tudo bem, talvez você não tenha vivido e não esteja vivendo o evangelho como ele deveria ser vivido. Talvez até hoje você não tenha se doado da forma como você deveria se doar. Porque, poxa vida, Ele fez tanto por nós. Ele fez tanto por mim e por você. E tudo bem, até hoje você não viveu. Até hoje você não se dedicou o suficiente. Você levou a coisa meio assim. Você veio quando dava para vir. Você fez quando dava para fazer. Mas a partir de hoje há um convite aberto a vocês. Vamos viver o extraordinário da parte de Deus. Para Deus, para o reino. Vamos alcançar vidas, igreja. Vamos levar esse evangelho a outros que estão também precisando, como um dia você precisou. Vamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você talvez não vá conseguir mudar a vida de alguém, não diretamente, mas você pode oferecer a essa pessoa o conhecimento de um evangelho, de uma palavra que é fiel e digna de toda aceitação, que vai alterar o curso da vida dela. E novos destinos serão escritos através do evangelho que vai ser ministrado através da sua vida. Chega de viver naquela mesmice,
naquele negócio de sair de casa no domingo às 6:30 da tarde, chegar aqui, ouvir os louvores, ouvir a palavra, ir para casa e continuar a semana da mesma maneira. Você precisa se confrontar, você precisa olhar para você e perguntar todos os dias: o que é que eu posso fazer de melhor hoje para o meu Deus? O que é que eu posso fazer e alterar no meu dia que vai agradar ainda mais a Deus? O que é que eu posso oferecer hoje de melhor para Ele? Que segue aquela figura de linguagem que eu usei um dia aqui. Olha, o meu Jesus, o meu Deus, o Espírito Santo, Ele não recicla os seus restos. Ele não quer aquilo que sobra para você. Eu usei um frasco aqui de álcool em gel, já não tem mais nada dentro do frasco, eu vou jogar ele fora. Aí esse frasco eu vou dar para Jesus, ele se vira, ele usa isso aqui para alguma coisa. Sobrou um pouquinho do meu tempo, eu vou dar esse tempinho aqui para Jesus. E o pior, quando dá de qualquer jeito, quando vai oferecer a Ele o tempo que você fala: hoje eu vou para a igreja, eu vou lá, porque eu quero dedicar esse tempo aqui em adoração a Deus. Chega aqui e adora Ele de qualquer forma. Nem presta atenção no que está fazendo. Nem presta atenção nos louvores, não presta atenção na palavra, vai ver de qualquer jeito, entra de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, vai embora de qualquer jeito, e a vida permanece de qualquer jeito, e depois quer que Deus faça o melhor por ele. Não tem como viver o melhor de Deus para a sua vida se você não estiver vivendo da melhor maneira para Ele. Eu não estou falando que Ele vai te abençoar porque você está sendo bonzinho e tudo mais, não. Eu estou falando de questão de relacionamento mesmo. É só você perguntar para um casal qualquer aí, se você mesmo, né? Responda você que é casado aí. Se não há, né, aquele relacionamento, sabe, bem legal mesmo. Não há troca de carinhos, não há troca de favores. Não há nada disso. Há o quê? Há nada, absolutamente nada. Pode até sim fazer uma coisa aqui ou outra ali, mas quando faz de qualquer jeito. A proposta de Deus para as nossas vidas hoje é que nós paremos de viver um relacionamento raso com Ele. Que a gente comece a nos aprofundar um pouco mais nessa questão de nos relacionarmos com Ele. Ele não quer apenas aquilo que sobra da sua parte, não. Ele quer o seu todo. O seu todo. Certo dia, um pastor ministrando a uma igreja, ministrou muito a respeito da questão do Espírito Santo, de ser cheios do Espírito Santo. E no final da ministração, 3 jovens procuraram o pastor e falaram: pastor, eu queria entender na prática como é que funciona esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Ele falou assim: tranquilo, vou dar um exercício para vocês e vocês vão fazer. E quando vocês terminarem ele, vocês vão ter o pleno entendimento do que é ser cheio do Espírito Santo. E aí ele dá uma peneira para cada um. Assim, vocês vão pegar essa peneira aqui e vocês vão no rio. Tá vendo? Sabe aquele rio lá? Vocês vão lá naquele rio. E aí vocês vão entrar no rio e vocês vão encher a peneira de água. E aí vocês vão tirar a peneira de dentro do rio. Quando vocês conseguirem deixar a peneira cheia de água, vocês entenderão o que é estar cheio do Espírito Santo. E aí eles saíram todos, correndo, e foram para o rio com as peneiras. E chegaram lá, começaram. E foi, passou o tempo, o pastor ficou curioso, falou: vou lá dar uma olhada nos meninos. Chegou lá, o que tinha? Tinha um. Apenas um deles estava lá. E aí ele falou assim: o que aconteceu? Por que você está sozinho? Eles desistiram, foram embora. Mas eu estou aqui tentando ainda, pastor. Só que eu não entendo, porque a peneira não fica cheia de água. Ela só fica cheia de água quando ela está mergulhada no rio. E aí o pastor explicou para ele: é exatamente isso. O rio é o Espírito Santo, a peneira é você. Fora dele você não consegue estar com ele, cheio dele. Para estar cheio dele você precisa estar mergulhado nele. E a proposta de Deus para as nossas vidas hoje há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E este rio, ele passa por nós hoje. Ele está passando por aqui, ele se chama Espírito Santo de Deus.
E se você quer ter um relacionamento profundo com Ele, Ele te convida nessa noite a mergulhar nele. Estar sempre dentro dele, não sair de forma alguma, porque nele existe vida. Certo dia, Jesus está à beira de um poço, chega à beira de um poço e lá tem uma mulher que está pegando água de dentro daquele poço. E ele chega e pede água para ela e ela fala assim, olha, mas eu não tenho, né, com o que te oferecer água. Ele fala assim, olha, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria a mim e eu te daria a água. E essa água é o Espírito Santo de Deus. E ele fala, olha, essa água vai levar você para a eternidade, vai saltar para a eternidade, vai te dar vida. Nunca mais você vai ter sede. Ele estava falando, olha, se relacione com o Espírito Santo. Se relacione com Ele, tenha intimidade com Ele. Sem isso você não vai a lugar algum. Para de viver um evangelho mentiroso para você próprio. É aquilo lá mesmo, você não conhece nem a Bíblia do Deus que você serve. Você nem lê ela, você nem se dedica a ler a palavra que já está aqui pronta para você. E diz que quer morar no céu. E fala que vem para a igreja porque quer morar no céu. Mentira. Você não quer céu coisa nenhuma. Porque se você quisesse de fato, você conheceria a palavra, porque é através dela que você vai para o céu. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele diz também, eu sou a palavra. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu pergunto novamente, o quanto vocês conhecem do Deus que vocês servem? Do Deus que vocês dizem servir? E ele diz para vocês nessa noite, se vocês soubessem quem é que está falando com vocês, vocês iam clamar por água que ele pode oferecer. E essa água transformaria vocês numa fonte de águas vivas. A proposta de Deus para você é essa, igreja, não há outra, é se relacionar com Ele numa profundidade que vai te trazer para muito mais perto dEle. Para de ficar se preocupando com as coisas da vida, do dia a dia. É legal, isso tudo é legal, mas vai ficar tudo aqui, eu te garanto. Você não vai levar absolutamente nada. Tudo que você vai levar para o pós-morte é o relacionamento que você teve com Deus. E hoje eu pergunto, se você fosse embora hoje, de fato, para sempre, o quanto você teria para levar? O quanto você teria para levar? Hoje de manhã, o pastor Aparecido foi orar e ele disse, olha, aproveitem vocês jovens, enquanto vocês podem, porque hoje eu quero ler a palavra e tenho muita dificuldade. Vocês viram aqui a dificuldade que ele teve em ler a leitura inicial. Ele anseia por ler a palavra, mas ele não consegue porque há um problema na vista dele que impede ele de o fazer. Ele disse, aproveitem, porque eu fiquei muito tempo como vocês estão, e vocês não têm ideia, não é, pastor? Do quanto é difícil hoje querer ler e não poder. E você pode, você tem a palavra na mão, você enxerga, você vê, está aí claro. Jovens, isso eu digo a mim também. Se eu tenho a possibilidade de oferecer o meu melhor para Deus hoje, então oferecerei o meu melhor para Deus hoje. Farei o meu melhor para Ele hoje. Mesmo que seja contra a minha vontade carnal, mas farei o melhor para Ele, porque Ele é merecedor de receber isso. A palavra dele é a nós, a mim, né? Paulo falando, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Se você quer, peça a Ele. Se você quer se relacionar, peça a Ele. Converse com Ele. Dedique-se mais em conhecer o Deus que você serve.
Porque, como eu sempre digo nas minhas ministrações, o tempo ele está passando. Os dias estão passando. Nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo. E para algo acontecer aqui com você, comigo, pode ser de uma hora para outra. Como eu sempre digo, hoje eu posso estar aqui, amanhã vocês podem estar num culto fúnebre do Júlio. Vocês podem amanhã estar recebendo numa mensagem no WhatsApp, sabe quem faleceu? O pastor Júlio. Pode sim, amor. Pode. Assim como eu posso receber a notícia de qualquer um de vocês. Então, vivam da melhor forma que vocês puderem. Ofereçam o melhor que vocês têm para Ele. Sejam, sabe, corajosos nessa questão. Porque é o que vocês vão precisar mesmo. Coragem. Coragem de enfrentar o seu próprio eu. Falar não para Ele. E falar assim, eu vou fazer porque Ele merece. Eu vou fazer porque Ele fez muito mais por mim do que eu poderia sequer imaginar. Não é? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Habitarei na casa dEle, ficarei com Ele, me dedicarei em fazer o meu melhor para Ele. É isso, é o que eu posso fazer. E farei com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Porque eu sei que não é nem para benefício dEle, mas para o meu benefício. Para o seu benefício, faça isso. Viva esse evangelho, mas viva com verdade, com coragem, com amor, com dedicação. Porque um dia, você vai se encontrar com Ele. Todas essas coisas que você vive aqui, elas terão passado. E aí você estará para a eternidade com o seu Criador. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.